nessa noite, conectar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo com a festa dos tabernáculos. Tem a ver? Tem muito a ver. Eu sei que existe um monte de estudo na internet que faz referência, né, às festas judaicas em conexão com os eventos escatológicos, mas eu vou me ater exclusivamente à festa dos tabernáculos, tá bom? Então abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, somente esse versículo. Jesus e a festa dos tabernáculos. João 1, verso 14. O que tem a ver esse versículo com festa dos tabernáculos? Só recapitulando, festa dos tabernáculos é uma festa de Deus para o homem, não do homem para Deus. Foi Deus que mandou fazer. A festa do tabernáculo é uma festa de gratidão pela colheita. Lá em Israel já aconteceu, do dia 2 de outubro ao 9 de outubro, já aconteceu. A nossa festa foi deslocada para novembro por questão de logística. Amém? Mas todos os anos, só antecipando esse detalhe, todos os anos a festa cai numa data diferente. Sabe por quê? Comparado com o nosso calendário? Porque eles têm menos dias do ano. Os judeus seguem um calendário lunar. E o calendário dos judeus tem 360 dias. O nosso calendário gregoriano é solar. Então tem 5 dias a mais, 365. Então por isso todo ano não bate na mesma data a festa do tabernáculo. Chega a mudar às vezes até de mês, ou setembro ou outubro, dependendo, comparado com o nosso calendário. Amém? Esse ano foi do dia 2 até o dia 9 de outubro, festa do tabernáculo em Israel. O que isso tem a ver com Jesus? O que tem a ver com João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14? Existe uma palavra aí no grego que conecta Jesus com tabernáculos. Então, quem já está com os olhos no texto, diga amém. Amém. É pequenininho, né? Você pode ler em voz alta, vamos lá? E o verbo se fez carne. E o que mais? E habitou entre nós. Pausa aí. Só tem. O verbo é quem, irmãos? Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. O Filho de Deus se fez humano. Essa palavra se fez carne, a gente fala por hábito, você tem que ter na mente que ele era espírito e se tornou humano. Ele era divino completamente, como logos, como palavra, e assumiu forma de homem, assumiu corpo, assumiu sangue. Amém? Essa transformação maravilhosa está contida nessa pequena sentença do texto aí. E o verbo, o Filho de Deus eterno, se transformou em ser humano. E na continuidade diz, e o que? Habitou entre nós. A palavra habitou no grego, ela é a palavra skinesei, se é que eu estou pronunciando certo, skinesei, que significa, aí que está a chave do entendimento, ele tabernaculou. Ele armou a sua tenda entre nós. E aí eu quero que você preste atenção. Tenda é uma construção frágil. Concordam, irmãos? Uma barraca não é a mesma coisa que uma casa de madeira, uma casa de alvenaria. Uma barraca é consideravelmente frágil. A festa do tabernáculo tem por característica, lá em Israel, eles são obrigados, né, pela condução daquilo que foi determinado na lei, a morarem durante 7 dias do lado de fora das suas casas, em tendas armadas, certo? Deus ordenou assim, cujo teto tivesse aberturas para ver as estrelas. Esse detalhe específico. Muito bacana, né? Então não é qualquer barraca que a família tem que morar durante 7 dias na festa do tabernáculo lá em Israel. Se você procurar na internet, até os apartamentos eles moram na sacada. Sabe aquelas varandas que tem para fora do prédio? Lá no 2º, 3º, 4º andar? Eles armam suas tendas ali e vão dormir ali, não dentro do apartamento, mas na varanda debaixo de uma construção frágil, cujo teto tenha, não é, feito às vezes de folhas, para ter frestas,
para olhar as estrelas. Qual é o significado dessa tenda, ou tabernáculo? Fragilidade. Todos nós temos que compreender essa fragilidade, não é? Nós mesmos, seres humanos, somos muito frágeis. Qualquer coisinha, e lá se foi. Não é isso? Um vírus invisível, completamente invisível, atinge um ser humano e ele pode ir a óbito. Nós somos construções frágeis. Esse preâmbulo é importante para você entender que aqui a palavra de Deus diz que aquele que era Deus, junto com o Pai, se torna carne, habita, arma a sua tenda no meio de nós. O seu corpo agora é a sua morada terrena, terrestre, frágil. Tanto é que vai chegar até o dia da sua morte. Quantos entenderam isso? Amém? Então a conexão para esse texto é essa. A palavra habitou quer dizer armou a sua tenda, armou a sua barraca no meio de nós. Cada um de nós é uma morada frágil. Quantos podem dizer amém? Isso é muito significativo, ainda mais para o que nós vamos celebrar hoje. Aquele que era imortal se torna mortal. Aquele que era imensurável poder se torna um ser de carne frágil, com o propósito de nos resgatar os outros frágeis, que sou eu e você. Quantos entenderam? E essa igualdade do Senhor Todo-Poderoso conosco, nós vamos explorar mais adiante. Eu vou ler agora aqui um detalhe que conecta Jesus com a festa tabernáculo, porque Deus não fez nenhum movimento na vida de Jesus sem estar conectado com o que havia sido profetizado antes das festas. Eu falei que não vou aprofundar esse detalhe, mas não é por um acaso que Jesus morre em qual data, irmãos? Qual foi a data festiva da morte de Jesus? Páscoa. Não foi por um acaso. Deus não faz assim, aleatório, né? Vou fazer meu filho morrer em qualquer data. Não é assim. Jesus tinha que morrer na Páscoa. O Espírito Santo foi enviado sobre a igreja em qualquer data? Não, foi na data da outra festa, Pentecostes, começo da colheita. Então, sugere os estudos que Jesus não nasceu em qualquer data. Muito provavelmente, Jesus tenha nascido na época da festa dos tabernáculos. Então, preste atenção, e não está na sua Bíblia todos os textos, mas eu vou ler aqui um pequeno estudo, rapidinho, viu? Só a introdução da mensagem. Havia turnos para os sacerdotes naquela época. O sacerdote Abias, por exemplo, né? Turno de Abias. Portanto, esse turno caía no final do 4º mês judaico de Tamuz, mais ou menos junho. Se mais ou menos é porque a data oscila em relação ao nosso calendário. Zacarias, pai do João Batista, era desse turno, era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias. Então, a indicação bíblica dá para precisar qual era a época que o pai de João Batista estava de serviço, quando recebeu a promessa de ter um filho. Ele já era um homem idoso. Todo mundo sabe disso, amém? Amém. Glória a Deus. Você está falhando um pouquinho, né? Som. Glória a Deus. Melhor ainda. Então, por esse detalhe importante, dá para calcular quanto exatamente o pai de João Batista, né? Zacarias, ele começou o seu turno. Então dá para determinar que foi no mês, mais ou menos, de junho, mês de Tamuz. Terminando seu turno, voltou para casa e sua esposa Isabel concebeu João o Batista, o batizador. Lucas 1, 23 a 24. No final do mês de Tamuz, mais ou menos em junho, ou início do mês de Abi, que é julho. Jesus, agora vem a conexão, foi concebido 6 meses depois de João Batista. Isso está na sua Bíblia, não está? Existe uma distância entre as duas gravidez, a da esposa de Zacarias e Isabel, e a Maria, a distância das duas gravidezes, exatamente 6 meses. Então, começando do turno de Abias, quando ele recebeu a promessa e a sua esposa concebeu.
Daí, calculando mais 6 meses para frente, vem a gravidez de Maria, que é a gravidez de Jesus. Então dá para fazer um cálculo bem aproximado, tá bom? Então a palavra de Deus diz isso em Lucas 1, 24, 38, no fim de Tebete, que é outro mês, que seria mais ou menos dezembro. Olha só que coisa interessante. Maria teria engravidado por volta de dezembro. Jesus jamais poderia ter nascido em dezembro. A gravidez não é de 1 ano, de 12 meses. A gravidez é de quantos meses? 9. Calculando os 6 meses entre a gravidez de Isabel e de Maria, cairia a gravidez de Maria em dezembro. 9 meses depois cai quando, igreja? Entre setembro, e aí vem aquela oscilação, finalzinho de um, começo do outro, entre setembro e outubro, que é justamente qual festa judaica é celebrada nessa época? Tabernáculos. Então dá para se aproximar biblicamente e praticamente, sem sombra de dúvida, afirmar: Jesus deve ter nascido na festa do tabernáculo. Aí faz sentido. Na festa do tabernáculo nasce Jesus, na Páscoa ele morre, e no Pentecostes o Espírito é enviado. Quantos dizem amém? 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 Tudo faz muito sentido. Então a festa do tabernáculo deve ter marcado o início da vida do nosso Senhor no meio dos homens, a sua geração maravilhosa, seu nascimento por volta da festa do tabernáculo. Não há um indício preciso na Bíblia, tá bom? Você não vai achar aí, e Jesus nasceu na festa do tabernáculo, mas é possível calcular pelas outras marcas que estão na palavra de Deus. Todo mundo entendeu? Esse estudo é bacana. Se quiserem, depois a gente pode disponibilizar aí cópia para quem quer se aprofundar nesse assunto. Também na festa do tabernáculo aconteceu, já depois Jesus começou o seu ministério, um movimento muito interessante. Foi na festa do tabernáculo que Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 7. João capítulo 7. Você sabe que o Espírito Santo veio na festa de Pentecostes, mas a promessa foi na festa dos tabernáculos. João capítulo 7, verso 2. Na verdade, esse capítulo todo, ele tem um contexto muito interessante. Seria interessante nós lermos ele todo, mas em vista nós queremos aproveitar melhor a Santa Ceia, não vou alongar, seria um estudo muito longo, tá bom? Vou ler apenas alguns versículos, vou situar vocês. João 7, 2. Quando já estamos olhando no texto, diga glória a Deus. O texto diz assim: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. E aí você vai ver no contexto que os irmãos de Jesus tinha irmãos de carne, irmãos? Glória a Deus, né? A Igreja Católica diz que Jesus não tinha irmãos, tinha primos. Mas a palavra de Deus diz que eram irmãos de Jesus. Então Maria teve outros filhos. E a palavra de Deus nos assinala aí, capítulo 7, que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Achavam ele, digamos assim, uma pessoa interessante, uma atração. E aí, vou parafrasear porque não vou abrir o texto todo com vocês. No contexto, vamos dizer assim: Jesus está chegando na festa do tabernáculo, vai lá para Jerusalém, porque quem quer aparecer ser visto, tem que estar lá naquela festa. E Jesus falou: eu não vão vocês na frente. Porque eles queriam que Jesus já chegasse lá arrasando, fazendo milagre, na verdade meio que debochando de Jesus. E a palavra afirma: seus irmãos ainda não criam nele. Os irmãos de sangue de Jesus não acreditavam nele como Messias. Jesus se desvencilhou de andar junto com esses incrédulos. Depois vão se converter, meu irmão. A carta de Judas que está na sua Bíblia é Judas, irmão de Jesus, irmão do Senhor. Mas nessa ocasião ainda não tinham se convertido. Jesus deixa eles irem na frente. A festa demorava quantos dias? 7. E depois Jesus vai oculto para a festa do tabernáculo. O contexto é esse. Nós não temos que ler muitos versículos, né? Porque no verso 2 que eu pedi para você ler, para saber que está se situando na festa do tabernáculo, pula para o verso 37. Olha quanto o texto pula ali. Já dei a você o contexto.
Finalmente, Jesus vai ao culto para a festa dos tabernáculos. E olha o que ele vai fazer no meio da festa. Verso 37 até o verso 39. A palavra do Senhor diz assim: no último dia, o grande dia da festa, diga assim, festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus, igreja. Quando é que Jesus disse isso? Na festa dos tabernáculos. Quando se cumpriu? Na festa de Pentecostes. Mas foi anunciado no meio, ou melhor, no final, no último dia, na festa dos tabernáculos. O envio desta água, eu orando aqui falei sobre isso. Nós temos dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, a água do Espírito. Amém, igreja? Isso ainda ninguém tinha experimentado na terra. Os homens eram influenciados pelo Espírito, o Espírito vinha, usava e saía, até que veio o dia de Pentecostes e enviou o Espírito que mora dentro de nós. O Espírito residente a partir da inauguração oficial da igreja no dia de Pentecostes, Atos 2. Antes disso era visita do Espírito Santo. E a palavra vai dizer, Jesus conclamando o povo a vir a Ele para receber água viva. Amém, povo santo? No meio da festa. Quem é que pode dar esta água viva, senão Ele mesmo? E a palavra de Deus diz, verso 39. Isto, agora o texto vai explicar. Ele disse com respeito ao que, igreja? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então diga assim: Jesus nasceu na festa tabernáculo. Jesus também indicou que ia enviar o Espírito quando? Na festa dos tabernáculos. Então, festa tabernáculo é uma data significativa também para Jesus? É. Como é? Amém? Mas o cumprimento veio na festa de Pentecostes. Primeiro Páscoa, depois Pentecostes. A festa tabernáculo, então, está ligada ao nosso Senhor Jesus. E ela está ligada também à colheita. Não é isso? E a palavra de Deus fala de primícias da colheita e plenitude da colheita. Primeira parte da colheita, Pentecostes. Plenitude da colheita, festa dos tabernáculos. Amém? Essas duas etapas da colheita. Se nós olharmos para o que aconteceu lá em Atos 2, ali começou a igreja. Diga comigo, primícias da colheita. E no final, quando Jesus descer do céu, haverá então a plenitude da colheita. Amém? Todos os que são do Senhor chegarão à sua plenitude no dia de Cristo. Então preste atenção que as duas festas apontam para o começo e para a etapa final da igreja até a volta de Cristo. Primícias da colheita, plenitude da colheita. Eu quero que você veja agora, por favor, Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos capítulo 8, verso 23. Ligando essas duas festas ao que ocorre conosco, com a igreja, eu quero esclarecer você mais um pouquinho. Romanos 8, 23. Quantos já conseguiram achar? Romanos é fácil, né? Romanos é fácilzinho. Romanos 8, 23. E a igreja, se quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Paulo diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Ela aí é a criação, viu, irmãos? Os que não têm o Espírito. Os que não têm o Espírito gemem.
angustiados, mas também a igreja. Porque conquanto tenhamos o Espírito de Cristo em nós, ainda é em primícias. Diga assim: eu tenho o Espírito em primícias. O que significa? Que nós todos estamos vivendo uma plenitude. Estamos vivendo plenitude? Não. Ainda não. Bem colocado. Ainda não. Andamos numa parcela, numa parte do Espírito. Mas está profetizado à igreja que nós vamos também viver a realidade de sermos tomados da plenitude do Espírito. Amém, como santo? Então a primícia é esse texto aí, Paulo fala claramente. Ainda estamos gemendo em nosso íntimo, ainda enfermamos. Alguns irmãos aqui passaram pelo coronavírus, poucos, graças a Deus, mas sofreram um pouquinho, sofreram? Então, enquanto nessa condição de primícias, nós, igreja, também gememos, junto com a criação. Compreenderam isso? Junto com o mundo. Mas o texto diz assim, vou voltar aqui, tá, irmãos, para dar contexto. Vamos lá, do começo. E não somente ela, mas também nós, a igreja, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. E aí a continuidade. Aguardando o que, irmãos? A adoção de filhos. Aí Paulo explica a redenção do nosso corpo. Já somos filhos? Somos filhos de Deus. Mas sabe quando nós vamos viver a realidade plena de ser filhos de Deus? No dia que Jesus desceu do céu, ao toque da 7ª trombeta, e o meu corpo e o seu corpo ser transformado em corpo imortal, glorificado. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Glória ao Rei! Aleluia! Amém! A redenção do nosso corpo, no dia de Cristo, será a nossa plenitude. Já não seremos mais parciais, não seremos mais em parte, seremos completos, plenos. Por isso, quando adorava aqui no meio de louvores, clamando para Jesus vir, os meus olhos, a minha mente foi levada a esquecer tudo que é terreno. Irmão, uma fração de segundos. Sabe aquele momento que você esquece tudo que está em redor? Pois eu tive essa experiência aqui nessa noite. Enquanto adorava e clamava Maranata, vem Jesus, eu me desliguei de tudo isso aqui, me desliguei de vocês, e meus olhos se voltaram para o céu, e eu vi o céu assim aberto. Eu não vi Jesus, mas a minha mente conseguiu sair desse plano, conseguiu sair dessa atmosfera humana, e eu fiquei com os olhos fitos no céu, na abertura do céu, e querendo experimentar o que vai ser aquele dia do encontro. Querendo, o desejo era esse. O desejo é chegar ao dia da imortalização dos nossos corpos, quando seremos tomados de toda a plenitude. E a palavra de Deus vai esclarecer essa plenitude lá no livro de Efésios 3:17. Irmãos, mesmo que você tenha vivido milagres já na sua vida, eu creio que a maioria de nós já experimentou milagres, já experimentou o sobrenatural de Deus, quer numa cura, quer você recebendo a cura, ou ministrando a cura, ou fazendo qualquer outra operação sobrenatural, ainda não se compara àquilo que eu e você vamos viver, os poderes do mundo vindouro. Compreende isso, irmão? Você compreende? Irmã Lenice, dirigindo a condução aqui do louvor, falou, você tem que pensar nas promessas, e as promessas não são apenas de nós entrarmos no reino, mas de manifestarmos também um corpo glorificado, manifestarmos glória nesse corpo. Tudo isso é a nossa plenitude, e o apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 3, versos 17 e 19. Eu gostaria que você lesse em voz alta comigo, tomando posse dessas palavras. Meu irmão, você está olhando para a sua circunstância, está difícil ao seu redor, a sua vida está complicada, não é? Todos nós temos lutas, uns com enfermidade, um com parentes enfermos, um com desemprego, cada um de nós tem uma luta, mas eu queria te convocar nesta hora a mergulhar nessa promessa.
É aquele momento que nós nos desprendemos da nossa realidade circunstancial e olhamos pela fé, para aquilo que será a nossa realidade. A minha realidade agora não se compara com aquilo que está proposto para mim no futuro. Paulo diz, o sofrimento do tempo presente não tem peso de comparação com a glória que há de ser revelada, manifesta em nós. Amém. Paulo sofrendo, Paulo levando chibatada, Paulo preso, Paulo sofrendo horrores, mas a fé dele é futurista, a fé dele está lá na frente, os olhos dele estão postos na glória que há de ser revelada em nós. É o grande artifício para sobreviver esse mundo tenebroso. É você tirar os olhos da circunstância e olhar pela fé para o seu futuro, junto com Jesus, corpo glorificado. Amém, irmãos? No texto agora, Efésios 3,17, sem mais delongas. Quem puder ler em voz alta, porque isso aí é uma promessa, eu gostaria que você recebesse. Eu ia botar até toda a igreja de pé. Não vou fazer isso. Se você se concentrar aí onde você está, já vai valer a pena. Olha para o texto e lê comigo em voz alta. Vamos lá? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. Pausa aí, meu irmão. Olha só, vamos pausar para você pensar no que você está lendo. Qual é a finalidade? Que todos nós compreendamos, todos os santos, os separados de Deus. Não é só o pastor, não é só um grupo de estudiosos, todos vocês. Tem que deixar essa palavra fazer morada e ela ser discernida na sua mente. Você tem que compreender o que está prometido a nós. Amém? Então vamos lá. A fim de poder te compreender, ter discernimento com todos os santos. Também em voz alta. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Compreender tudo. Tudo. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais, o que, igreja? Agora você tem que ler bonito e forte, vamos lá. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Seremos tomados. Aleluia. Tomados de toda a plenitude de Deus. A maior promessa que eu vejo nas cartas de Paulo é esta. A maior. Paulo falou da adoção do corpo, a transformação do corpo. Mas agora está falando de não termos mais que andar em primícias, mas andarmos em toda a plenitude de Deus, semelhante a Jesus. Nenhum homem já experimentou isso. Por isso, na primeira carta de João, ele diz: já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Está escrito. Para mim e para você, é uma experiência transcendente. Muito maior do que qualquer coisa que você já tenha experimentado do poder de Deus nessa vida. Muito maior. Muito maior do que qualquer manifestação de milagre, de cura. Que está planejado para você é a plenitude do Espírito tomando o seu ser. Plenitude. E eu gosto desse detalhe aqui, porque nessas palavras existe a possibilidade de nós fazermos uma figura numérica nessas palavras. Querem ver? A palavra de Deus diz assim: para que sejais tomados. O que é algo tomado percentualmente, irmãos? Esse copo aqui está tomado de água? Não, está pela metade. Tomado se ele tivesse transbordando até a borda. Cheio, pleno. Então tomado, a palavra tomado, diga assim, 100%. A palavra toda, a palavra toda, qual é o percentual que se relaciona com a palavra toda? 100%. E a palavra plenitude, qual é o referencial numérico? 100%. Então deixa eu esclarecer isso para você. 100% do 100% do 100% do Espírito em nós. Amém. Chega a me arrepiar, né? Passou um calafrio aqui na espinha. 100% do 100%
do 100% do Espírito em nós. Não mais primícias. Posso entender? A palavra diz para que vocês possam compreender qual é o tamanho da promessa. Então seremos semelhantes a Jesus, cheio de poder, cheio de... É algo que nenhum homem já experimentou. Nem os apóstolos. Ninguém experimentou. Mas naquele dia que se aproxima, nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados. Plenificados 100%. Amém, amado de Deus? Para terminar e nos preparar para a Santa Ceia, eu acho que você já tem motivo de sobra para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, né? Pelos seus feitos. Hebreus capítulo 2. Vamos terminar com esse texto, Hebreus 2, verso 10 até o verso 15. Jesus tabernaculou, ele armou a sua tenda de carne no meio de nós, se assemelhou ao ser humano, para se compadecer dos seus irmãos. Por que Jesus assumiu forma humana? Ele poderia vir na sua plenitude divina. Não poderia? Poderia. Mas no plano eterno ele tinha que ser semelhante a eu e você, para salvar a criatura perdida lá em Adão, né? Na queda de Adão, a humanidade mergulha no pecado. Se Jesus vem de qualquer outra fonte ou qualquer outra forma, ele não teria paralelo, ele não teria conexão com a raça adâmica. Pensa, irmão. Jesus poderia ter vindo, ao invés de nascer de Maria, Deus ter trazido ele fora do corpo de Maria, já pleno, adulto. Podia ou não podia? Podia. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus, Deus é tão poderoso, pode fazer dessas pedras filhos. Não é para Abraão? De pedras, de pedras. O que é impossível para Deus? Nada. Então, se Deus pode fazer de pedras filhos, como fez de Adão do barro, Jesus poderia ter sido moldado a parte do Adão, né? Adão não foi plasmado o corpo dele lá, depois o Senhor soprou na narina de Adão e ele tornou alma vivente. Vamos imaginar que o segundo Adão, que é Jesus, também fosse feito da terra. Não é, ele é celestial. Só para você pensar. E Deus resolvesse, dessa vez não vou fazer de barro, vou fazer de rocha, já que ele é a rocha, né? Pegasse uma rocha e esculpisse ali o seu modelo e nele colocasse o seu poder, estava ali o Logos. Agora com um corpo cuja origem é a rocha. Esse novo ser teria conexão com a raça adâmica caída? Não. Seria a nova criação de Deus, seria uma outra humanidade, a partir desse homem feito da rocha, porque ele não foi feito da mesma matéria que nós. Mas a palavra de Deus diz que o Filho de Deus vai tabernacular, vai assumir a sua carne frágil, para poder se compadecer de mim e de você. Essa transformação de Jesus, do Logos eterno, poderoso, em um homem, é por amor, e nós sabemos disso. Mas fica mais bonito ainda nesse texto de Hebreus capítulo 2, que eu amo. Hebreus 2, verso 10 até o verso 15. Eu sou apaixonado pelo livro de Hebreus. O livro de Hebreus parece um livro meio técnico, mas ele é tão profundo, é tão gostoso. Eu recomendo a leitura de Hebreus várias vezes por ano. São só 13 capítulos, é pequenininho, mas é tão profundo. Todas as realidades que eram figura no Antigo Testamento se tornam agora uma nova leitura a partir da nova aliança. É a transposição do que era material para o interior nosso espiritual. Livro maravilhoso de estudar, de ler, de reler. Hebreus 2, verso 10. A palavra de Deus diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, diga assim, Deus Pai, tudo existe por causa do Pai, conduzindo muitos filhos aonde, igreja? A glória. Presta atenção que a glória não é um lugar, é o nosso estado de glória. Nós havemos de manifestar essa glória, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Diga assim, Jesus. Então, Pai, por quem todas as coisas existem, aperfeiçoou pelo sofrimento o nosso Salvador, Jesus Cristo, seu Filho. E a palavra de Deus vai dizer no verso 11: pois tanto que santifica como os que são santificados,
todos vêm de um só. Aí o texto está fazendo uma figura maravilhosa. Tanto aquele que nos santifica, o Senhor, como nós que somos santificados, todos vêm do mesmo Pai. Essa palavra aí tão simples está dizendo: eu e você fomos inseridos na família de Deus, a família sobrenatural de Deus. Tanto o nosso santificador, como nós que somos santificados, somos provenientes do mesmo Pai. A palavra do Senhor diz: de um só. Por isso, agora leia o resto comigo em voz alta. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus é teu irmão, meu. Amém? É teu irmão, minha irmã Kelly. É teu irmão, Jacobá, Jesus. Amém? É todo mundo. Se eu falar um por um, vai levar um tempão, né? Ele é meu também. Quem tem Jesus por irmão, levanta sua mão. Ele é meu irmão. E ele, sendo que ele é todo poderoso, não se envergonha de testemunhar diante de anjos, de testemunhar diante de principados. Damásio é meu irmão. É da família. Ele não se envergonha. Eu deveria me envergonhar, porque às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente erra. Pecamos. Por isso a Santa Ceia é tão importante. Para que nós possamos renovar nosso pacto com Ele. Para que possamos confessar pecados antes de tomar ceia. Para que o sangue dele, super eficaz, possa nos favorecer mais uma vez, libertar a mente, a consciência do pecado. Mas o maravilhoso é que ainda que eu me envergonhe pelos meus erros, ao ponto de olhar para ele e dizer: como é que eu posso ser seu irmão? Eu, essa fragilidade de pessoa, esse ser de carne. Mas o próprio Senhor não se envergonha de lhe chamar, de nos chamar de irmãos. Amém? Esse texto todo aí que nós vamos ler está reduzindo Jesus à humanidade semelhante a nós, a carne semelhante a nossa, ao sofrimento semelhante ao nosso. Ele preferiu assim. Então tabernacular no meio de nós quer dizer sofrer como eu sofro. Ele quis experimentar isso. Deus Todo-Poderoso Pai jamais experimentou o que é ser um ser humano. Mas o Filho, ele sabe o que é ser um ser humano. Eu quero que você veja isso no texto. Não é filosofia minha não, está escrito. Verso 12. Dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Verso 13, lê comigo aí. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Seus irmãos. Agora verso 14, vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Verso 15, vamos lá. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Diga assim: meu Senhor Jesus assumiu carne, armou sua tenda de carne no meio de nós, para se parecer comigo. E o outro texto vai dizer, e eu quero que você continue a leitura, por favor, verso 16. Pois evidentemente ele não socorre anjos, seres espirituais, mas socorre a descendência de Abraão, os santos. Verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser o que, igreja? Misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados dos seus irmãos, do povo. Eu tenho a certeza de uma coisa: na minha fraqueza, na sua fraqueza, o meu Senhor Jesus nos compreende. Isso não quer dizer que Ele vai isentar a gente de culpa, que Ele vai deixar a gente no pecado, mas isso quer dizer que Ele tem condições de ser misericordioso, que Ele olha para mim e vê: Damásio falha, porque ele é homem.
é carne e sangue, apesar de ter as primícias do Espírito. E aí ele se apieda, ele vê a confusão naquele coração, a fraqueza naquele coração. Eu me apiedo dele. Jesus experimentou carne e sangue para saber o que é um ser humano sofrendo. Quantos podem dizer amém? Para saber como é um ser humano fraquejando, ainda que ele mesmo jamais tenha cedido ao pecado, mas ele sabe a pressão que eu e você vivemos. Ele sabe a pressão que eu e você vivemos. A palavra de Deus diz para fazer apropriação pelos pecados. E agora o verso 18 conclui essa analogia maravilhosa de Jesus se tornar carne e sangue, tabernacular conosco para nos salvar. Verso 18, eu gostaria que toda a igreja lesse, vamos lá? Pois daquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado, meu rei, por compreender a minha constituição de fraqueza. Graças a Deus que temos um Salvador que nos conhece nesta intimidade, nessa profundidade. Graças a Deus que o Filho de Deus não é um Deus à parte, assim, muito distante do nosso ser. Pelo contrário, Ele é próximo, Ele é misericordioso, Ele sabe a pressão que nós vivemos. Por isso Ele pode se compadecer de nós. Não precisa abrir, mas Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A diferença é que Ele é vitorioso em tudo, e Ele jamais cedeu, como eu e você de vez em quando cedemos. Por isso, ainda assim, Ele se assemelhou a nós, sentiu a opressão, e Ele pode sentir o que nós sentimos. Amém? Quem quer um Senhor tão maravilhoso e justo como esse? Um Senhor que se apieda, um Senhor que se assemelha, um Senhor que tem condescendência com a nossa fraqueza. Amém, amados de Deus? É a Ele que nós vamos celebrar nessa noite. É o nosso Rei Salvador.